Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre aparelho ortodôntico. Eu uso o aparelho já há algum tempo e vim passar para vocês hoje algumas informações, algumas dicas e a minha experiência sobre isso e uma super dica de como colocar aparelho de graça. Vamos lá? Bem gente, eu começo dizendo que eu coloquei aparelho por uso estético, não por necessidade. Algumas pessoas precisam colocar aparelhos porque elas têm problema para dormir, problemas de respiração, a mordedura não é correta, ou elas têm bruxismo, ou uma série de outros problemas que a pessoa precisa colocar aparelho para corrigir os dentes e assim viver melhor de uma forma mais saudável. No meu caso, eu coloquei aparelho por estética. Os meus dentes eram assim um pouco para frente e separados e eu queria juntá-los. Então eu coloquei apenas por esse motivo. O aparelho que eu escolhi colocar é o aparelho de resina. Existe o aparelho de metal, que é o aparelho comum, o de resina e existe o aparelho de porcelana. O de porcelana é o mais caro, o de resina é um preço intermediário e esse de metal que todo mundo conhece é o mais barato. Eu vou passar para vocês então algumas informações sobre a minha experiência com o uso do aparelho e no final do vídeo eu vou explicar os valores e como é que faz para conseguir colocar o aparelho de graça. Então, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Eu coloquei o aparelho há 1 ano e 4 meses atrás, com esse objetivo que eu já expliquei, de colocar os dentes um pouquinho para trás e juntar. Eu coloquei o aparelho na parte de cima e depois eu coloquei na parte de baixo. Eu não lembro muito bem, mas eu coloquei em uma semana uma parte, na semana seguinte eu coloquei outra parte. Eu não tive problema nenhum com os breques. Eu acho que é breque que se fala, esses quadradinhos que colocam nos dentes. Eles não machucaram minha boca em momento nenhum do tratamento. Nem na primeira vez quando eu coloquei e nem no decorrer desse 1 ano e pouco, eu nunca tive nenhum machucado por dentro da boca. Há casos e casos. Tem gente que fica com afta, fica com algumas machucadinhas por dentro. Nessa fase de adaptação mesmo do aparelho. Eu não tive isso. O que eu tive de problema na fase de adaptação é que, primeiro, todos os meus dentes doeram muito quando eu coloquei o aparelho. Por quê? Quando eu coloquei o aparelho, como o meu objetivo é fazer o dente para trás e se unir, eu tinha muito espaço entre os dentes. Então os meus dentes começaram a se mover muito rápido. No primeiro dia eu já estava sentindo todo o meu rosto doendo por causa do aparelho de cima, só que tudo doía, porque os meus dentes começaram a se mover rápido, o aparelho apertado, e eu sentia mesmo a raiz doendo, sabe, isso aqui tudo. E a parte de baixo, eu sentia o queixo doendo, sentia o rosto todo doendo. E eu fiquei com essa dor durante os 3, 4 dias, só comia comidinha batida, sopa batida mesmo, sabe? Sopa batida, gente. Nem arroz, grãozinho de arroz eu conseguia mastigar, nada, entendeu? Porque doía muito. Depois, assim, com quase uma semana eu comecei a comer comidas um pouquinho mais sólidas, por exemplo, inhame amassado, batatinha amassada, que tem uma consistência um pouquinho mais grossa do que uma sopa batida. E ali eu fui aos pouquinhos voltando a comer. Só depois de uma semana que eu comecei a comer de fato. E para comer carne, frango, qualquer coisa desse gênero demorou um pouco mais ainda, porque realmente doía muito. Mas há casos e casos. Se o seu problema não é o mesmo que o meu, você vai colocar o aparelho e você não vai sentir essa dor no rosto todo. Porque o meu realmente, aquilo que eu te falei agora há pouco. Meu dente estava separado e começou a juntar muito rápido com a pressão do aparelho, entendeu? As pessoas que querem colocar aparelho para afastar o dente ou para corrigir os dentes que são tortos, qualquer outro tipo de problema, o tratamento é diferente do meu. Algumas pessoas precisam colocar borrachinha entre os dentes para gerar espaço. Dizem que dói muito, mas eu não precisei. Algumas pessoas precisam arrancar siso, que é uma outra complicação. Eu não precisei. Então o que eu quero explicar sobre o meu caso é o seguinte. Os meus dentes têm o encaixe perfeito dos dentes de trás, da mordedura, perfeito. Eu tenho todos os meus sisos, dentes sisos nascidos em pé. Não tenho nenhum problema com siso, então. E o meu problema era estético apenas na frente. Eu queria colocar o dente um pouco para trás e juntar. Então eu não precisei colocar borrachinha para alargar os dentes, esses passadores, não precisei arrancar siso, nada disso. Por isso que o meu tratamento ele tem um prazo estipulado de 1 ano e 6 meses. Eu estou usando o aparelho há 1 ano e 4 meses, então eu devo tirar o aparelho esse mês agora ou o próximo. Então eu estou gravando logo esse vídeo porque o meu dentista disse que a partir da próxima consulta o meu tratamento vai mudar, eu vou tirar o molde para colocar
o aparelho móvel e tudo mais, então não sei se eu vou estar ainda de aparelho ou não na próxima consulta. Então eu já tô gravando logo. O aparelho de resina ele não escurece, o que escurece é a borrachinha, que fica amarelo, e aí você vai na manutenção do dentista e troca a borrachinha e coloca uma outra. É claro que se você comer macarronada, se você comer lasanha, se você comer essas coisas que contêm muito molho, vai manchar. Você vai ficar com o dente amarelado e vai ficar vermelhado. Eu já tô na fase até de trocar, mas é aquilo que eu expliquei pra vocês. Eu não sei se eu vou estar de aparelho na próxima consulta, por isso já tô gravando esse vídeo logo. Mas realmente, quando a gente come uma lasanha, o negócio assim dá uma amareladinha. Mas o aparelho não. Quando você for tocar a borrachinha, você vai ficar toda branca de novo. A cada vez que a gente vai na manutenção, eles apertam um pouco mais o aparelho e trocam as borrachinhas e colocam a borrachinha transparente. Se você gosta de usar borrachinhas coloridas, você pode usar borrachinhas coloridas no aparelho transparente também. Você escolhe lá na hora. Eu optei por aparelho de resina por causa da estética, porque eu não ia me sentir bem tá com aquele aparelho de metal, não é o meu perfil, mas se você gosta você pode colocar. E eu optei por colocar as borrachinhas transparentes por causa disso, pra ficar tudo transparente, o mais imperceptível possível. As pessoas olham muito, sim, pra quem usa aparelho. Ficam olhando pra boca o tempo todo tentando entender, nossa, usa aparelho. No meu caso, eu acho que as pessoas olham mais do que nas pessoas que usam aparelho de metal, porque gera curiosidade. As pessoas querem saber, nossa, o aparelho dela é transparente, será que foi caro? Onde que ela colocou? Como que ela conseguiu fazer pra ter? Ela pagou de graça ou não? Gera essa curiosidade. Então, quando as pessoas estão pensando nisso tudo, elas estão ali olhando. Muitas vezes elas até esquecem, né, que eu posso estar reparando isso, elas não estão nem aí, elas ficam, tipo, pensando mesmo assim, o aparelho dela é transparente, nossa, que diferente. Eu já tô até acostumada com isso. Com relação a batom, eu uso batom de todas as cores, mesmo usando aparelho. O que acontece é que eu indico você usar, você menina, é claro, meninos não, usar batom mate, batom mais sequinho. Quando você usa um batom cremoso, ele tende a borrar um pouco mais e sujar os dentes. Isso acontece com qualquer pessoa, mesmo que não tenha aparelho. Então o que acontece? O batom vai acabar sujando os seus breques, você vai ficar com aquele breque todo rosinha ou todo vermelhinho, marcadinho do batom. Quando você usa um batom mais seco, ele solta menos, então ele vai borrar menos o seu dente, vai sujar menos os seus dentes, entendeu? É claro que o batom 24 horas é tudo. Se você tem um batom 24 horas, use e abuse, porque é maravilhoso. Eu adoro, eu uso e adoro e recomendo. Se você não tem, procure usar o batom mate, que fica mais sequinho e suja menos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre limpeza. A limpeza é uma limpeza normal, como se você estivesse escovando o dente sem aparelho mesmo. Você vai escovar o dente normalmente, e aí você tem um aparelhinho que parece uma escovinha pequenininha, que é pra você passar entre o aparelho se você sentir necessidade de limpar entre o aparelho. Mas comigo a escovação normal já limpa. E você tem que comprar também um passa-fio, que é pra você conseguir usar o fio dental. Ele é como se fosse uma agulha de costura, só que de plástico. Você passa ali o fio dental e com essa agulha de costura de plástico, que é o passa-fio, você passa pelo aparelho e limpa ali, passa o fio dental em todos os dentes. Mas tudo isso o seu dentista vai te explicar, tá? Quando você colocar o aparelho, ele vai te explicar tudo isso. Não se preocupe agora. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alimentação. Eu consigo comer de tudo. Tem gente que fala assim, eu não como tal coisa ou outra porque eu tenho medo de quebrar o aparelho. Então, eu vou dar algumas dicas como você pode fazer para conseguir comer de tudo, mesmo estando de aparelho. Se você for comer, por exemplo, um chocolate. Se o chocolate estiver muito duro, você vai tirar ele da geladeira e vai esperar ele amolecer um pouquinho. Caso não, você quebra ele com a mão, coloca dentro da boca, come normalmente. Não morda, porque esse movimento de morder pode quebrar os breques. Então não morda, tá bom? Milho, eu adoro comer milho. O que eu faço? Eu tiro o milho da espiga com a faca e como de colher, como se eu estivesse comendo milho da lata. Infelizmente é assim. Para comer milho na rua eu só passei a comer há pouco tempo, mas sim, quando o milho tá molinho, eu como devagarzinho, mas eu não indico você a fazer isso, porque eu já me conheço, já sei como comer e não quebrar, mas eu não indico você comer milho assim, porque vai quebrar o aparelho. Se você quiser comer maçã, qualquer outra coisa que queira morder e que seja muito firme, pica, coloca na boca e come. No caso de sanduíche, a pessoa... Primeira coisa que eu pensei quando eu coloquei o aparelho, meu Deus do céu, não vou poder mais ir no McDonald's durante 1 ano e 6 meses? Como assim? Eu não como muito no McDonald's, geralmente eu vou no McDonald's...
Geralmente eu vou no McDonald's uma vez a cada 6 meses. Mas essa foi uma preocupação minha, porque eu já estava com uma viagem planejada. E quando eu viajo, às vezes eu passo o dia inteiro na rua. Então que as coisas que eu mais como na rua é sanduíche. Porque eu passo o dia inteiro na rua fazendo 1000 coisas. E para não perder muito tempo em restaurante, porque os restaurantes lotados e tudo mais, prefiro comer um sanduíche. Então eu fiquei super preocupada. Meu Deus, eu não vou poder mais comer sanduíche. Como assim? Durante 1 ano e pouco. Não. Você pode sim comer o sanduíche. É claro que se você escolher aquele sanduíche que tem um peito de frango dentro, é um pouco mais complicado para morder. Se você escolher um sanduíche que ele é assim, por exemplo, um pão molinho com hambúrguer, queijo, bacana, você sabe que você consegue morder. Então você vai ter que passar a pensar sempre nisso. O que é capaz de você morder ou não? Quando você vai comprar um hambúrguer, um sanduíche numa lanchonete, você tem que pensar, eu vou conseguir morder isso? Então eu compro. Queijo Minas, tá aquele sanduíche de peixe de peru com queijo Minas que eu adoro. Super molinho, como aquilo na boa. Mas é claro que eu não vou pedir um negócio que vem com bacon, que vem com uma coisa muito complexa pra morder, que não dá pra mim ainda. Mas essas são algumas dicas sobre alimentação. Agora eu vou explicar pra vocês como conseguir colocar um aparelho com desconto ou de graça. No meu caso, eu optei pelo aparelho de resina, então eu paguei 50% de desconto. Mas na minha situação, se eu tivesse escolhido o aparelho de metal, que é aquele simples que todo mundo conhece, eu teria colocado ele de graça. Eu vou explicar pra vocês então agora todo o passo a passo que eu fiz. Eu fiz um plano odontológico. Eu não tô aqui pra recomendar o plano que eu fiz. Caso você já tenha um plano, tudo bem, tente usar o que você tem. Caso não, eu vou passar a minha experiência pra vocês. Eu fiz o plano odontológico Amil Dental, aquele mais baratinho que existe, de R$ 29,90 por mês. Eu entrei no site da Amil Dental e verifiquei se o plano cobria ortodontia. E eu vi que sim, cobria ortodontia. Dei uma olhada nas clínicas, nos consultórios que aceitavam o plano Amil Dental e liguei pra lá e perguntei, olha, eu vi aqui no site da Amil Dental que vocês aceitam o plano. Eu queria saber como é que é o esquema para colocar aparelho, se cobre manutenção, como é que é o esquema. E aí eu liguei para alguns lugares e teve um lugar que eu liguei que a recepcionista me disse que aqui conosco você tem desconto de 50% de desconto na manutenção e quanto ao aparelho você tem que vir aqui para fazer uma avaliação com o dentista para ele te dizer qual é o preço do seu aparelho sobre o seu caso. Eu fui até lá e conversando com o Dr. Bruno, que hoje em dia é o meu dentista, ele me entendeu super bem, viu toda a minha necessidade, disse que eu não precisava arrancar siso, que eu não precisava usar espaçador, porque eu queria apenas juntar os dentes. Então assim, eu adorei o tratamento do Dr. Bruno. E o que ele me passou? Que lá, nesse local onde eu me trato, onde eu faço todo o tratamento do aparelho, que lá eu teria 50% de desconto para colocar o aparelho de porcelana ou o aparelho de resina. Caso eu quisesse colocar o aparelho simples de metal, sairia de graça, lá na clínica onde eu coloquei o aparelho. Eu não quis colocar o de metal porque eu nem me senti muita vontade usando o aparelho de metal, eu acho que ia chamar muita atenção. Então eu optei pelo de resina. O de resina, ele é totalmente estético, transparente, tanto quanto o de porcelana. A diferença é que o de porcelana, ele é visivelmente melhor, a qualidade é melhor do que o de resina, mas o de resina como é que eu posso dizer? Me atendeu super bem, o de resina. Nunca tive problema de quebrar o aparelho, o de resina não escurece, então eu optei pelo de resina, que ele tem a qualidade semelhante com a de porcelana, sendo que é bem mais barato que a de porcelana. Para vocês terem uma ideia, eu paguei 50% do valor do de resina, porque eu tinha o plano Amil Dental, então eu paguei em média, para vocês entenderem, eu paguei como se fosse um pouco mais barato do que o aparelho de metal em outros lugares, porém eu estava usando um aparelho, eu estava colocando um aparelho de resina, né? Então se você quiser colocar o aparelho de graça, esse aparelho de metal simples de graça, uma ótima dica que eu posso dar para vocês é você fazer um plano odontológico, porque eu pagava R$ 29,90 por mês, e então em um ano eu paguei o quê? 300 e pouquinho, né? Porque foram 12 mensalidades de R$ 29,90. A vontade de fazer o plano é que além de você ter desconto nos aparelhos, desconto na manutenção, que eu pago 50% de desconto na manutenção, e ter essa possibilidade de colocar o aparelho de graça, você também tem a possibilidade de fazer todos os exames necessários para colocar o aparelho de graça também, porque cobre tudo, o plano cobre tudo. Eu digo de graça porque
pagar R$29 num plano e ele cobrir exames que custariam 350, então não é totalmente de graça, mas você olha o quanto você economizou. De R$350 por 30. Naquele mês que você faz todos os exames, supondo. R$350, você pagou 30 de mensalidade e cobriu tudo. E aí na manutenção do dentista, você paga 50% do valor da manutenção e mais os R$30 do plano, porque naquele mês você vai pagar a parcela do plano. De qualquer forma, ainda tá super barato. E tem alguns lugares que a manutenção sai de graça usando o plano. Então você tem que correr atrás, ligar, se informar, fazer como eu. Olha, eu tenho plano tal, vocês aceitam? Cobre o quê? Cobre manutenção? Cobre aparelho? Como é que é o procedimento? Eu aceitei lá porque eu adorei o tratamento do Dr. Bruno. Eu adorei, assim, tudo que ele me explicou que ele ia fazer comigo e tal, no meu tratamento. E eu gostei muito da segurança que ele me passou. É claro que eu poderia ter ido em outro lugar para conseguir a manutenção de graça. Mas eu não sei se eu ia gostar tanto do dentista quanto eu gosto do meu, quanto eu me sinto confortável com o meu. E lá onde eu sou atendida, o Dr. Bruno trabalha com vários dentistas assistentes, ele é o dentista-chefe. Então as dentistas assistentes, elas fazem a manutenção do meu aparelho, mas o Dr. Bruno tá lá sempre e todas as vezes que eu vou, ele vai lá na sala, dá uma olhadinha o que a dentista assistente está fazendo e confirma se está tudo certinho conforme ele solicitou. Então ele está sempre supervisionando todo mundo. E eu gostei muito desse método, então não tenho nada do que reclamar. Por isso eu tô passando aqui minha experiência. Você não precisa fazer como eu tô apenas dizendo como eu fiz, tá bom? Espero que essas dicas possam ter te ajudado em algo. Bem, gente, esse aqui foi um vídeo mais para informar todo o meu processo, o meu tratamento com o aparelho ortodôntico. Meu aparelho, lembrando, meu aparelho é de resina, eu uso as borrachinhas transparentes, não tive problema durante 1 ano e pouco. O que me incomoda às vezes é apenas quando aperta mesmo o aparelho, mas incomoda durante 2 horas e depois relax. Eu só senti problema quando eu coloquei mesmo naquela primeira semana que eu disse no início do vídeo. Depois disso eu não senti mais problema nenhum, tanto é que eu viajei pra fora do Brasil, passei meses fora e não tive problema nenhum, sabe, de conviver bem com o aparelho, sabe, almoçar, jantar, fazer minhas refeições todas, não passei fome, não emagreci, então tudo beleza. Recomendo a vocês que coloquem o aparelho, tá bom? Se você quer melhorar a sua estética, se você quer se sentir melhor consigo mesmo e você acha que o aparelho é necessário para isso, faça. Tem coisas na vida que só a gente pode fazer pela gente. Então, se você quer colocar o aparelho, se você tem esse desejo, corre atrás e faça. Não fique esperando o dia de amanhã, que a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes você tem a oportunidade de colocar agora e não coloca. E aí depois você começa num trabalho, começa a fazer certas coisas que você não pode frequentar a manutenção do dentista por algum motivo. Então, faça o quanto antes. E se você tem medo de dentista, quero te dizer que é super light, super tranquilo, tá? Comigo doeu, como eu disse, na primeira semana, porque o meu caso foi colocar os dentes pra trás e juntar. Algumas pessoas sentem muita dor porque tem que colocar aquele alargador, não foi o meu caso. Mas supere essa dor, gente. Nada no mundo pode impedir você fazer uma coisa que você quer muito, nem mesmo o medo de dentista. Então, vá lá, faça, enfrente seu medo e seja feliz, tá bom? Bem, gente, espero que esse vídeo possa ter sido útil pra você ou pra alguma pessoa que você conhece. Às vezes você tá assistindo esse vídeo porque você quer colocar aparelho no seu filho, ou você tem um namorado, uma namorada, sei lá, que quer colocar aparelho. Então, por favor, recomende esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus parentes que querem colocar aparelho e não tem informação nenhuma sobre isso. Qualquer dúvida é só me escrever aqui embaixo, deixar um comentário. Eu vou tentar responder todo mundo e o que eu não souber, eu vou procurar saber para atender vocês e responder aqui, tá bom? Desculpe se eu esqueci de falar alguma coisa. Se vocês têm dúvidas sobre algo que não foi dito, também pergunte que eu vou responder. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal para continuar assistindo mais vídeos sobre viagem, sobre comprinhas, brincadeiras e coisas da minha vida e tudo mais. Nos encontramos no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!
minha experiência com o uso do aparelho e no final do vídeo eu vou explicar os valores e como é que faz para conseguir colocar o aparelho de graça. Então, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Eu coloquei o aparelho há 1 ano e 4 meses atrás, com esse objetivo que eu já expliquei, de colocar os dentes um pouquinho para trás e juntar. Eu coloquei o aparelho na parte de cima e depois eu coloquei na parte de baixo. Eu não lembro muito bem, mas eu coloquei em uma semana uma parte, na semana seguinte eu coloquei outra parte. Eu não tive problema nenhum com os breques. Eu acho que é breque que se fala, esses quadradinhos que colocam nos dentes. Eles não machucaram minha boca em momento nenhum do tratamento. Nem na primeira vez quando eu coloquei e nem no decorrer desse 1 ano e pouco, eu nunca tive nenhum machucado por dentro da boca. Há casos e casos. Tem gente que fica com afta, fica com algumas machucadinhas por dentro, nessa fase de adaptação mesmo do aparelho. Eu não tive isso. O que eu tive de problema na fase de adaptação é que, primeiro, todos os meus dentes doeram muito quando eu coloquei o aparelho. Por quê? Quando eu coloquei o aparelho, como o meu objetivo é fazer o dente para trás e se unir, eu tinha muito espaço entre os dentes. Então os meus dentes começaram a se mover muito rápido. No primeiro dia eu já estava sentindo todo o meu rosto doendo por causa do aparelho de cima, só que tudo doía, porque os meus dentes começaram a se mover rápido, o aparelho apertado, e eu sentia mesmo a raiz doendo, sabe, isso aqui tudo. E a parte de baixo, eu sentia o queixo doendo, sentia o rosto todo doendo. E eu fiquei com essa dor durante uns 3, 4 dias, só comia comidinha batida, sopa batida mesmo, sabe? Sopa batida, gente. Nem arroz, grãozinho de arroz eu conseguia mastigar, nada, entendeu? Porque doía muito. Depois, assim, com quase uma semana eu comecei a comer comidas um pouquinho mais sólidas, por exemplo, inhame amassado, batatinha amassada, que tem uma consistência um pouquinho mais grossa do que uma sopa batida. E ali eu fui aos pouquinhos voltando a comer. Só depois de uma semana que eu comecei a comer de fato. E pra comer carne, frango, qualquer coisa desse gênero, demorou um pouco mais ainda, porque realmente doía muito. Mas há casos e casos. Se o seu problema não é o mesmo que o meu, você vai colocar o aparelho e você não vai sentir essa dor no rosto todo. Porque o meu realmente, aquilo que eu te falei agora há pouco. Meu dente estava separado e começou a juntar muito rápido com a pressão do aparelho, entendeu? As pessoas que querem colocar aparelho para afastar o dente ou para corrigir os dentes que são tortos, qualquer outro tipo de problema, o tratamento é de amarelado e vai ficar vermelhado. Eu já estou na fase até de trocar, mas é aquilo que eu expliquei para vocês. Eu não sei se eu vou estar de aparelho na próxima consulta, então por isso já estou gravando esse vídeo logo. Mas realmente, quando a gente come uma lasanha, o negócio assim dá uma amareladinha. Mas o aparelho não. Quando você for trocar a borrachinha, você vai ficar toda branca de novo. A cada vez que a gente vai na manutenção, eles apertam um pouco mais o aparelho e trocam as borrachinhas e colocam a borrachinha transparente. Se você gosta de usar borrachinhas coloridas, você pode usar borrachinhas coloridas no aparelho transparente também. Você escolhe lá na hora. Eu optei por aparelho de resina por causa da estética, porque eu não ia me sentir bem tá, com aquele aparelho de metal, não é o meu perfil, mas se você gosta, você pode colocar. E eu optei por colocar as borrachinhas transparentes por causa disso, para ficar tudo transparente. Mais imperceptível possível. As pessoas olham muito, sim, para quem usa aparelho. Ficam olhando para a boca o tempo todo tentando entender, nossa, usa aparelho. No meu caso, eu acho que as pessoas olham mais do que nas pessoas que usam aparelho de metal, porque gera curiosidade. As pessoas querem saber, nossa, o aparelho dela é transparente, será que foi caro? Onde que ela colocou? Como que ela conseguiu fazer para ter? Ela pagou de graça ou não? Gera essa curiosidade. Então, quando as pessoas estão pensando nisso tudo, elas estão ali olhando. Muitas vezes ela até esquece, né, que eu posso estar... Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre aparelho ortodôntico. Eu uso o aparelho já há algum tempo e vim passar para vocês hoje algumas informações, algumas dicas e a minha experiência sobre isso e uma super dica de como colocar aparelho de graça. Vamos lá? Bem, gente, eu começo dizendo que eu coloquei aparelho por uso estético, não por necessidade. Algumas pessoas precisam colocar aparelhos porque elas têm problema para dormir, problemas de respiração, a mordedura não é correta, ou elas têm bruxismo, ou uma série de outros problemas que a pessoa precisa colocar aparelho para corrigir os dentes e assim viver melhor de uma forma mais saudável. No meu caso,
Eu coloquei aparelho por estética. Os meus dentes eram assim um pouco pra frente e separados e eu queria juntá-los. Então eu coloquei apenas por esse motivo. O aparelho que eu escolhi colocar é o aparelho de resina. Existe o aparelho de metal, que é o aparelho comum, o de resina e existe o aparelho de porcelana. O de porcelana é o mais caro, o de resina é um preço intermediário e esse de metal que todo mundo conhece é o mais barato. Eu vou passar para vocês então algumas informações sobre a diferente do meu. Algumas pessoas precisam colocar borrachinha entre os dentes para gerar espaço. Dizem que dói muito, mas eu não precisei. Algumas pessoas precisam arrancar siso, que é uma outra complicação. Eu não precisei. Então o que eu quero explicar sobre o meu caso é o seguinte. Os meus dentes têm o encaixe perfeito dos dentes de trás, da mordedura, perfeito. Eu tenho todos os meus sisos, dentes cisos nascidos e em pé. Não tenho nenhum problema com siso, então. E o meu problema era estético apenas na frente. Eu queria colocar o dente um pouco para trás e juntar. Então eu não precisei colocar borrachinha para alargar os dentes, esses passadores, não precisei arrancar siso, nada disso. Por isso que o meu tratamento ele tem um prazo estipulado de 1 ano e 6 meses. Eu estou usando o aparelho há 1 ano e 4 meses, então eu devo tirar o aparelho esse mês agora ou o próximo. Então eu tô gravando logo esse vídeo porque o meu dentista disse que a partir da próxima consulta o meu tratamento vai mudar, eu vou tirar o molde para colocar o aparelho móvel e tudo mais, então não sei se eu vou estar ainda de aparelho ou não na próxima consulta. Então eu já tô gravando logo. O aparelho de resina ele não escurece, o que escurece é a borrachinha que fica amarelo e aí você vai na manutenção do dentista e troca a borrachinha e coloca uma outra. É claro que se você comer macarronada, se você comer lasanha, se você comer essas coisas que contêm muito molho, vai manchar, você vai ficar com o dente